João 4, Evangelho de João, capítulo 4. Quero dizer a você que nos visita mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós temos hoje o prazer de receber também dois irmãos que trabalham nessa obra missionária, o irmão Natanael, né, e o pastor Amós, não é isso? Pastor Amós, que está nos visitando também. Faz certo, só para os irmãos saberem que são vocês. Sejam muito bem-vindos, estão sendo hospedados pela irmã Elias e a irmã Ruth. É uma grande alegria para nós tê-los conosco. Há mais alguém que nos visita, que não é membro dessa igreja? Você pode levantar a mão, só levantar a tua mão. Isso, olha só quanta gente, que alegria, que prazer. Sejam muito bem-vindos, tá certo? É para nós uma grande alegria tê-los conosco. Eu queria pedir aos irmãos que estão mais perto dessas pessoas, que você desse um abraço no nome da igreja, nessa pessoa que está perto de você, que está nos visitando. Certo? Dá um abraço, diga seja bem-vindo. Dá um abraço mesmo, um abraço. Não é só apertar assim do lado, dá um abraço de verdade. Tá bom? Hoje é o nosso primeiro culto, iniciando às 18 horas. Certo? Então muitos irmãos faltaram, talvez quando der 7 e pouco alguém chega, né? Porque ainda não lembrou que é às 18. Então não se assuste. Os irmãos chegar depois e tal, não fique brincando não. Tá bom? Então ainda é fase de adaptação. Tá certo? Então, o primeiro culto às 18 horas, mas vamos continuar aqui cultuando e aprendendo da palavra de Deus. Vamos ver o que Deus tem a nos falar, queridos, hoje. Evangelho de João, capítulo 4. Amém? Nós vamos ler até o versículo 19. E meditar um pouco naquilo que Deus tem a nos ensinar nessa noite. Vamos tentar conversar um pouco aqui. Jesus Cristo, Filho de Deus, Pai, enquanto na terra Ele nos mostrou o que é ser de fato e de verdade um missionário. O texto da campanha de missões, que aqui está de Romanos 15, versículo 15, parte B, até o versículo 16, diz aqui, ó: por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Quem eram esses gentios? Os não-judeus. E Jesus era o quê? Um judeu. E Jesus, então, faz questão de trabalhar e de alcançar também aqueles que não eram judeus. Hoje, os gentios que nós chamamos são aqueles que ainda não conhecem a Cristo como seu Senhor e Salvador, independente de nacionalidade, de raça, de credo, de cor, mas aqueles que não receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas Cristo fez isso, e um dos momentos é esse que nós vamos estudar hoje. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Era um dia como outro qualquer, talvez, mas com certeza era um horário bem ensolarado, a hora sexta, que era o horário de meio-dia. Jesus ele estava a caminho da Galileia, e ele estava então saindo da região onde ele estava, porque algumas pessoas já começavam a falar de Jesus, dizendo que Jesus estava batizando mais pessoas do que João. E esse comentário talvez causasse uma certa perseguição a Cristo. E Cristo então resolve ir para a Galileia, pregar o Evangelho ali. E havia 3 opções de percursos para a Galileia, mas o mais curto era passando por dentro de uma cidade chamada Samaria, ou de uma região chamada Samaria, mais especificamente por Sicar, uma cidade chamada Sicar. Então Jesus vai e passa por ali. Só que tem um detalhe importante: os judeus não se davam com os samaritanos. Por que eles não se davam com os samaritanos? Porque os samaritanos, eles eram judeus de sangue misturado, era uma mistura de raça. Então os judeus não os consideravam, os judeus diziam que eles eram pessoas de sangue impuro, e por isso não queria se relacionar com eles. Mas os judeus não se davam com os samaritanos, mas Jesus não se importou com isso. Jesus está indo então para a sua viagem, e ele para num determinado lugar, no poço de Jacó. Ele senta ali cansado da viagem, e então os seus discípulos resolvem comprar alimento para ele, e para eles todos, porque todos estavam com fome, com certeza, né?
Então, os discípulos saem para comprar alimento, e nesse período em que os discípulos se ausentam, que não estão na presença de Jesus, chega uma mulher com um cântaro, um vaso. Cântaro era um vaso mais ou menos dessa altura, feito de barro, muito pesado, mas que era usado na época para tirar a água do poço, a fim de que, com aquela água, as pessoas se alimentassem, as pessoas fizessem sua higiene pessoal e tudo mais. A mulher então vem com o seu cântaro e vai retirar a água do poço. Quando Jesus olha para ela, e Jesus então diz: olha, me dá um pouco dessa água, deixa eu beber dessa água, me dá de beber. Existem aqui dois problemas quando Jesus faz esse pedido. O primeiro problema foi o que já foi dito: um judeu conversar com um samaritano. O segundo problema, um judeu, homem, conversar com uma mulher samaritana a sós. Mas há uma outra questão. Naquela época, a mulher, ela não ia ao poço sozinha, a não ser que ela estivesse em uma situação de excluída da sua comunidade por algum pecado cometido. Então talvez essa mulher, além de ser samaritana, rejeitada por judeus, de estar em uma situação, entre aspas, constrangedora por estar conversando com um judeu, ela também poderia ser uma mulher excluída da sua comunidade por algum tipo de pecado que ela tivesse cometido. Mas Jesus, na sua soberania, na sua graça, no seu amor, então não se preocupa com isso, não se importa com isso. Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, me dá de beber, eu quero beber dessa água. E a mulher então olha para Jesus e faz uma pergunta: mas como sendo tu judeu, pedes água para mim que sou uma samaritana? E Jesus então disse: olha, se você soubesse quem te pede água, o que ele diz aí? Se soubesse quem te pede água. Jesus, o que eu acho mais magnífico nesse discurso é que Jesus diz assim: se você beber dessa água aí, você tornará a ter, mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá. Irmãos, eu olho para essa mulher, a mulher samaritana, e eu fico pensando: quantos de nós já estivemos na situação dessa mulher, ou quantos de nós não estamos na situação dessa mulher? No versículo 15, a mulher diz a Jesus: dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui tirá-la, a água da vida. E Jesus diz: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu ela: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tem razão em dizer que não tem marido, porque já tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Vamos continuar. O que eu penso aqui é quantos de nós já estivemos na situação dessa mulher, ou quantos de nós já ainda nos encontramos na situação dessa mulher. Uma mulher que aparentemente vivia uma vida boa, era um dia comum para ela, era mais um dia em que ela ia tirar água do poço, era mais um dia em que aparentemente a sua vida estava normal. Ela ia lá no poço, ia tirar a água do poço, ia levar a água para casa, ia fazer seu higiene pessoal, ia fazer a sua alimentação, ia então se cuidar com aquela água. No outro dia, mais uma vez, ia no poço e assim sucessivamente. Estava vivendo continuamente como se não houvesse um amanhã. Parecia que estava tudo bem, mas não estava tudo bem. Aquela mulher era uma pecadora. Aquela mulher estava focando a sua vida em coisas temporais.
aquela mulher talvez fosse uma mulher sem esperança de um futuro, como muitos de nós somos ou fomos algum dia. Quantos de nós ou quantas pessoas ao nosso redor não estão vivendo todos os dias como se tudo estivesse bem, como se amanhã não importasse, porque amanhã eu nem sei o que vai acontecer amanhã, como se eu não tivesse que prestar conta no futuro das coisas que eu tenho feito de errado na minha vida. Aparentemente, a minha rotina é a mesma. Eu pego o meu cântaro todos os dias, o meu vaso, vou para o meu trabalho. Eu pego os meus afazeres, que o dela era tirar água, mas os meus afazeres, vou trabalhar, vou estudar, vou cuidar da minha casa, vou cuidar do meu esposo, vou cuidar da minha esposa, vou cuidar dos meus filhos. E vivo a vida achando que está tudo, mas não está tudo bem. Porque algo me falta. Porque algo em mim ainda diz, falta alguma coisa. Tanto que quando Jesus diz para aquela mulher que se ela bebesse daquela água, a água do poço, versículo 13, todo aquele que beber dessa água tornará a ter sede. Jesus ele está dizendo o seguinte, você vai viver, você vai fazer as coisas temporais, você vai viver pelas suas coisas, pelas suas causas desse mundo. Mas nada disso vai saciar a tua sede. Nada disso vai te dar a satisfação que eu posso te dar. Porque eu, Jesus, sou a água viva. E quem beber dessa água nunca mais terá sede. Infelizmente, muitos de nós, muitas das pessoas que conhecemos, têm procurado em coisas ou em pessoas a satisfação para as suas vidas. Coisas passam, pessoas também passam, mas isso não traz satisfação. É incrível como nós vemos todos os dias pessoas que aparentemente estão bem, têm um bom trabalho, têm uma boa família, têm uma boa renda, tem um bom carro, uma boa casa, mas que parece que algo lhe falta. Uma sensação de insatisfação, uma sensação de um vazio no seu coração. Sabe por quê? Porque da água que essas pessoas têm bebido, quanto mais eles bebem, mais sede eles têm. Porque não é uma água que sacia, porque não é uma água que satisfaz, porque não é uma água que traz um sentido de completude, porque não é uma água que traz uma satisfação plena, porque o único que nos traz satisfação plena é Jesus, Deus. Então, meu querido, se você nos visita essa noite, talvez você seja mais uma dessas pessoas que tem vivido a tua vida e achando que está tudo bem. Ou no teu coração você sabe que não está tudo bem, e você acha que falta alguma coisa. Talvez a tua casa está sem paz, o teu trabalho está sem paz, o teu coração está sem paz. Sabe por quê? Porque a vida que você tem vivido, as coisas pelas quais você tem lutado, as causas pelas quais você tem lutado, são causas passageiras, que não satisfazem, que não traz realização, que não traz uma sensação plena de alegria e